depois que eu escrevi o Xangô, eu percebi que, usando a minha arma, que é o humor, que é a arma principal, eu podia escrever qualquer gênero, qualquer coisa, né? Tanto que o segundo livro é uma pseudobiografia de um anarquista, de um terrorista desastrado, e que ficou uma loucura tão grande. Aliás, teve uma crítica ótima no Washington Post, dizendo que realmente precisaria inventar uma outra categoria para classificar o livro. Aí sai rasgando o elogio, e eu fiquei super satisfeito. Evidente que você fica satisfeito, sobretudo quando é uma coisa que vem de fora, né? Então, a partir daí eu vi que se eu souber a história, dá para escrever. Tanto que enquanto não tem a história completa na cabeça, eu não começo. Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck, professor, pesquisador, escritor e crítico cultural. E dentre tantas outras coisas, um mentiroso. E esse é o 3 Minutos Podcast. Hoje vamos primeiro para o Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, que durou de 1822 a 1889, dividido em 2 períodos, o primeiro e o segundo reinado. O principal filme de hoje se passa em 1886, o crepúsculo do Brasil imperial, governado por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, também conhecido como Dom Pedro IV. Era um período de profunda ebulição cultural. Enquanto a elite debatia a modernização e o abolicionismo nos saraus e teatros afrancesados, a população, predominantemente preta, parda e pobre, gerava uma efervescência cultural urbana nas ruas, que daria origem a manifestações como o samba. Em seguida, como bônus, vamos para a capital dos Estados Unidos do Brasil, o Rio de Janeiro de 1958, ano do primeiro título do Brasil numa Copa do Mundo, e quando João Gilberto lança Chega de Saudade. E por fim, voltamos rapidamente para o Rio de Janeiro de 1938, em pleno período do Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, que na verdade era uma ditadura. Enfim, faremos toda essa viagem para falar de um pedaço da obra de Jô Soares, analisando como o humorista devorou Sherlock Holmes, como ele nos deu um thriller literário com sabor de doce português, e discutiremos uma bela chanchada na estreia deste mito do humor no cinema, além de celebrar o Tela Brasil, streaming nacional. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o Xangô de Baker Street, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. Ou quase isso. Humorista, ator, dramaturgo e apresentador de talk show, José Eugênio Soares, nascido em 1938 e falecido em 2022, tornou-se célebre como Jô Soares ao abandonar o projeto de uma carreira diplomática que nem se iniciou para abraçar as artes. Hiperpoliglota, deixou que seu domínio de várias línguas transparecesse na própria fatura do seu primeiro romance, O Xangô de Baker Street. Escrito em português brasileiro, mas com personagens de diferentes nacionalidades interagindo em ao menos 4 línguas diferentes. Além do português e suas 2 principais variantes linguísticas, temos o inglês, o francês e o iorubá, que, desde o título do livro até o seu desfecho, pauta a obra. O romance entrega uma ficção histórica cuja estrutura narrativa se assenta em um jogo metaficcional, criando uma camada que confere autenticidade à história dentro do universo holmesiano, como difundido, permitindo a Soares brincar com a ideia de versões antecessoras, ocultas e narrativas não oficiais. A obra O Xangô de Baker Street, tanto em sua versão literária original de 1995, escrita por Jô Soares, quanto na adaptação cinematográfica de 2001, dirigida por Miguel Faria Jr., transcende a simples paródia
ou o mero pastiche. Essa mesma operação de crítica e desconstrução é transportada para o cinema, mantendo a um só tempo um tom detetivesco paródico, uma comédia de costumes e um drama histórico com licença poética para o suspense, calcando-se um realismo fantástico, naturalizado pelo insólito no seio da realidade cotidiana das contradições brasileiras. A cena, né, em que o Dr. Watson, o mais fiel representante do racionalismo vitoriano e da fleuma britânica, é possuído por uma pombagira em um terreiro, é a manifestação mais cristalina desse operador narrativo. Ao deixar de lado sua postura rígida e gritar como uma vulgar meretriz, o europeu é devorado e transformado culturalmente. Afinal, to be or not to be? That is the question, como diria Oswald Andrade. Ambas as obras são duas materializações distintas do mesmo núcleo narrativo, ou seja, a fábula, isto é, a matéria-prima dos eventos, personagens, tempo cronológico, operam com diferentes tramas, isso é, como se dá a organização artística destes eventos, né, a fábula, mediada por perspectivas e estruturas narrativas artísticas que estruturam como a história chega ao público, por meio da linguagem literária de Soares e da cinematografia de Faria Júnior. Portanto, romance e filme constituem cada qual um projeto artístico completo que utiliza o translado do icônico detetive Sherlock Holmes para o Rio de Janeiro de 1886, um ano antes da primeira publicação da aventura do personagem, como veículo para uma crítica social que pensa a identidade nacional em uma sofisticada operação antropofágica, pois só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. A antropofagia modernista oswaldiana é utilizada como ferramenta central e subversiva, deglutindo um profundo conhecimento do cânone cultural brasileiro e, o mais importante, a voz narrativa watsoniana, que aqui é substituída no romance por um narrador onisciente, que não idealiza os feitos do protagonista, e no filme por um ponto de vista que ironiza sua postura. Nas duas obras, a lógica dedutiva de Holmes não passa de um disparate arrogante. Essa verve serve justamente para realçar o choque cultural que é o motor da narrativa, seja no ponto de vista cinematográfico e o narrador onisciente, que no livro tem uns aspectos que não são transportados para o cinema. No romance, o narrador não só apresenta os fatos, como também faz troças dos eventos e principalmente da dedução de Holmes. Em uma determinada cena, há uma ironia de situação e ironia dramática quando ele deduz que a caligrafia de um envelope era feminina. Eu vou ler para vocês, veja só. O recepcionista do Albion estava perplexo e amedrontado. Apesar do clima ameno daquela manhã chuvosa, um suor frio escorreu-lhe pelas têmporas. O que ninguém poderia supor é que Sherlock Holmes, com toda aquela dedução, acertara no que não vira. O detetive dissera que a caligrafia no envelope era feminina. Será que a sua letra floreada deixara escapar a confidência que, desde a mais tenra idade, ele guardava 7 chaves? E Nojonzas fez uma prece silenciosa a Santo Onésimo, seu padroeiro, para que seu terrível segredo jamais fosse revelado. Por enquanto, somente Reginaldo, o jovem copeiro que morava com ele há 5 anos, paixão da sua vida, sabia das preferências sexuais do hoteleiro. Percebemos que a lógica de Holmes é colocada em xeque pelas limitações do seu período em considerar as múltiplas sexualidades que há, não só na sociedade brasileira. O encontro do racionalismo científico europeu com o sincretismo antropofágico cultural brasileiro, a burocracia tão nossa e os discrepantes códigos sociais, que são uma mescla de um pouco de cá e de lá, geram um humor constante, uma profunda reflexão diante dos desatinos em cena
e em prosa. A intertextualidade não é repleta de referências às obras, como um estudo em vermelho e a personagens do cânone holmesiano, que, mesmo sendo em parte anacrônicos para o período que Joe escolheu para a sua obra, como James Moriarty, Inspetor Lestrade e Irene Adler, eles aparecem em essência ecos ruminados com uma torção adaptada ao cenário dos trópicos, nos personagens Miguel Soleira de Lara, dono da livraria Recanto de Afrodite. Vemos nele o rival intelectual do protagonista. No Delegado Melo Pimenta, representa-se o detetive policial convencional e dedicado ao serviço público que, por imposição imperial, recorre ao setor privado. E, por fim, na independente Ana Candelária, vê-se despertar o fascínio do detetive, criando um diálogo crítico e lúdico com a obra original de Sir Arthur Conan Doyle. Portanto, a caricatura não é apenas dos personagens reais ou da sociedade brasileira, é também dos estudos doylianos. Sobre essa caricatura, o próprio Jô Soares, ao refletir sobre o ofício do humorista, descreve o mecanismo que ele emprega em seu romance para construir seu estilo literário. Abre aspas. Normalmente, o caricaturista pega uma ou duas características do rosto de alguém e as exagera, como se usasse os chamados espelhos mágicos de parque de diversões, que distorcem as proporções do corpo de quem os mira neles. O humorista faz a mesma coisa, vê os fatos através de uma lente de aumento deformadora, a qual expõe detalhes não perceptíveis ao olho nu das pessoas. Parodiando o autor de Máximas Vienenses, Karl Kraus, eu diria que o humorista nunca diz a verdade. Ou ele diz meia verdade, ou ele diz verdade meia. Fecha aspas. No senso comum, a ficção, sobretudo a ficção histórica, costuma ser entendida como um espelho que reflete a realidade, um registro mais ou menos fiel de acontecimentos e da materialidade histórica. Contudo, a ficção opera como uma lupa, uma lente deformadora, orientando o olhar do leitor para determinados eventos, personagens e contradições históricas, como as identificadas por Jô Soares em seu romance. Sua finalidade não é registrar o real, mas produzir efeitos de sentido sobre ele. Trata-se de uma relação dialética. De um lado, há o encontro entre o autor e a materialidade histórica de seu tempo, a tensão da qual emerge a obra. Do outro, há a relação entre o leitor e o texto, cuja experiência de leitura reconfigura sua percepção de realidade. Assim, a ficção nasce do materialismo histórico dialético, intervindo nela e alterando os modos pelos quais os sujeitos compreendem o mundo e se situam diante dele. Sob essa ótica, a paródia holmesiana não é um mero divertimento, mas uma lente que expõe pelo exagero e pela torção as contradições, indo além do olhar habitual das aulas ou livros de história, com H maiúsculo, sobre o período. Nessa reconstrução histórica, Soares constrói uma representação satírica da Belle Époque carioca. Para construir essa ambientação, o ator cercou-se de colaboradores de notável envergadura intelectual, além do editor Luiz Schwartz, cuja participação é expressamente reconhecida, contou com o jornalista e escritor Fernando Moraes e com a antropóloga e historiadora Lilian Schwartz, que lhe deu, abre aspas, dicas preciosas sobre a vida duríssima dos escravos e sobre o Segundo Reinado, fecha aspas. A presença de uma pesquisadora desse porte revela o cuidado documental que sustenta a sátira. O riso não nasce da invenção descompromissada, mas do conhecimento profundo das contradições históricas que o romance expõe e o filme encena. A elite burguesa e sua obsessão por títulos noblibárquicos são ridicularizados por sua superficialidade. A subserviência cultural à Europa. Um exemplo dessa elite europeizada é a constatação feita pelo próprio Sherlock Holmes.
ao evidenciar o absurdo de os homens todos se vestirem de preto, a europeia, num país tropical. O autor acrescenta que o costume de, abre aspas, copiar os coletes e as pesadas sobrecasacas dos climas frios era motivo de espanto e chacota por parte dos visitantes, e até o mequetrefe já fizera charges criticando essa mania. Fecha aspas. Ancorando sua crítica num veículo real de imprensa ilustrada do Segundo Reinado e conferindo lastro histórico ao ridículo da burguesia tropical que se fantasia e onde, segundo o próprio livro, todos estavam impecavelmente vestidos com seus uniformes e trajes de gala, podia-se ter a impressão de estarem eles instalados em algum salão de Paris, não fossem as rodelas de suor presentes em todas as axilas. Jo não se limita a descrever essa imitação, ao encenar falas que expõem o desprezo da elite e o etnocentrismo estranhados nas relações sociais do período. Ele gera comicidade e crítica, como o caso do luthier italiano, cujo violino roubado estava aos cuidados quando, indagado por Holmes sobre o motivo de deixar um violino tão precioso ao alcance do magarão, ele responde: Sr. Holmes, sei que aqui roubam de tudo, comida, batatas, vestimentas, até cavaquinhos, mas nunca imaginei que esses iletrados fossem roubar um violino. Nessa mesma chave, na cena da roupa de linho branco, em diálogo com o poeta Guimarães Passos, argumenta-se que ninguém que seja de qualidade usa disso por aqui, pois na voz do poeta era coisa para Zé Povinho. Isso não quer dizer que Jô Soares está corroborando estas ideias etnocêntricas. Ele está expondo nossas raízes antropológicas, nesse sentido, no teor essencialmente aristocrático de nossa sociedade tradicional, como as das pessoas de imaginação cultivada e de leituras francesas. Em seu livro de ficção, o autor apenas colocou na boca de seu personagem italiano um juízo pejorativo sobre os brasileiros. Ao falar com um inglês, o ítalo vê um igual. Porém, não posso deixar de assinalar que estes juízos foram produzidos até por eminentes historiadores, até ganharem o senso comum, alcançando os próprios brasileiros, que não raro se viram e se veem inferiorizados culturalmente. O romance, portanto, não apenas satiriza a elite burguesa do Segundo Reinado, ele desnuda a gramática do preconceito que a sustenta, mostrando como o olhar estrangeiro e o elitismo interno se retroalimentam como num movimento antropofágico às avessas. Sem reverência ao passado, a política do Império, que terminaria 3 anos após o período no qual se passa as aventuras do romance, é exposta como as descomposturas de Dom Pedro II do Brasil, retratado como um personagem bobo e louco, a ponto de dar um violino Stradivarius à sua amiga. E nesse momento eu faço aspas com um dedo. Bem, os doutores da lei, representados pela figura ineficiente do delegado Melo Pimenta, interpretado por Marco Nanini no filme, e por Coelhos Bastos, um desembargador interpretado pelo próprio autor da história na adaptação cinematográfica, emulam a Scotland Yard holmesiana, que competência em sua incompetência justifica a importação de Holmes. A crítica se estende da burocracia imperial a uma imprensa sensacionalista que, em uma ceia com Sarah Bernard, troca qualquer vestígio de jornalismo por perguntas sobre o peso e o número do calçado da atriz. A linguagem de Soares, com digressões históricas e um humor tipicamente brasileiro, cheio de ironia e comentários sociais, reforçados por pequenos anacronismos deliberados que sinalizam o caráter lúdico e paródico da obra, é central para justapor a lógica do personagem ao elemento do Xangô que permeia a trama e confronta a visão de mundo racionalista de Holmes, fraturando-a com a ajuda de uma bela mulher, do fumo da cannabis e do rito religioso. A premissa da sátira ao gênero policial é suavizada no filme
com um Holmes interpretado muito bem, diga-se en passant, por Joaquim de Almeida. Ele segue o mesmo tom caricato, inadequado e frequentemente ineficaz com suas deduções e sua lógica desafiada pela realidade caótica da capital imperial. Sherlock Holmes mantém sua genialidade dedutiva, mas é constantemente desafiado pelo ambiente que a resume a meros delírios criativos. Sua racionalidade é posta à prova pelo jeitinho brasileiro, pois para resolver um crime é preciso considerar como se pensa ser um brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma maneira especial, isto é, eficiente e rápida para tratar do problema. Não serve para qualquer estratégia. A que for adotada tem de produzir os resultados desejados a curtíssimo prazo. E isso qualquer brasileiro faz. O olhar estrangeiro, canalizado por um Dr. Watson leal e um tanto quanto ingênuo sobre o detetive, é fundamental para destacar as peculiaridades e as relações locais, pois, para todos, grosso modo, o jeitinho é sempre uma forma especial de se resolver algum problema ou situação difícil. Pois, por mais preparado que Sherlock Holmes fosse para solucionar o crime, na caricatura de Jô Soares, para tal, exige-se um jeitinho, ou seja, uma solução criativa, seja sob forma de burla a alguma regra ou norma pré-estabelecida, seja sob a forma de conciliação, esperteza ou habilidade. E, dentre os dois súditos da majestade, o único que resolve algo é o Dr. Watson. No romance e no filme, ele rapidamente soluciona o problema da pinga. Em determinada cena, em determinada altura, é receitado a Holmes uma dose da aguardente. O Watson, interpretado por Anthony O'Donnell, vê a ingestão do álcool como um problema para o fraco bretão e o soluciona, acrescentando açúcar, sumo de limão e gelo. Ao finalizar o coquetel, por conta das vestes estereotipadas de caipira e da estatura do doutor, batiza-se a poção de caipirinha. Essa apresentação é uma ótima demonstração de como funciona a antropofagia proposta por Oswald de Andrade e aplicada por Jô Soares. Não se trata de absorver o estrangeiro para criar algo nacional, como em uma manufatura, como as cartilhas colocam na escola. Trata-se de engolir o estrangeiro para restar apenas o nacional. E Jô o faz, brincando com esses estereótipos. Desta forma, ao lado de estereótipos, temos verdadeiros vultos históricos como José do Patrocínio, Chiquinha Gonzaga e Capistrano de Abreu. Estes são inseridos de forma verossímil, humanizando-os e expondo as contradições da época. A investigação sobre o roubo do violino serve como fio condutor para explorar o ambiente e a densidade simbólica da legitimação da cultura brasileira, operando pelo filme e pelo romance como uma camada espiritual que desafia a racionalidade de Holmes, inserindo em peripécias envolvendo o sacro afro-brasileiro como força narrativa e cultural legítima em contraponto ao racionalismo. Para dar corpo a essa imagem criada por Jô Soares, a construção visual e atmosférica do filme é fundamental. A cenografia e os figurinos estabelecem os contrastes com sua reprodução do kitsch da época. O espetáculo de Sarah Bernhardt, interpretada por Maria de Medeiros no filme, logo no início, emula as produções artísticas que estão a serviço da ideologia dominante e da manutenção de uma consciência coletiva, para iludi-los de suas verdadeiras condições, enfatizando a artificialidade da aristocracia abaixo do Equador. No livro, há ainda uma camada mais irônica, pois, para muitos que não entendiam uma palavra do que estava sendo dito em cena, era um espetáculo de circo. E Sarah, um fenômeno tão misterioso quanto um tigre que tocasse flauta em um elefante equilibrista. Em seu núcleo, as duas obras exploram temas centrais que se entrelaçam. Ambos questionam abertamente uma identidade nacional baseada na cópia da Europa, como já foi dito.
mostrando a verdadeira brasilidade na cultura antropofágica de nossa irreverência popular. A figura de Holmes personifica o colonialismo cultural e sua ineficiência serve para criticar a suposta superioridade dos modelos europeus, ao mesmo tempo em que denuncia o racismo estrutural e a hipocrisia de uma elite que explora e nega suas raízes. Não à toa, o maior detetive do mundo não consegue solucionar o crime, primeiro, por não estar pensando como um nativo, e segundo, porque aprendeu português com um lusitano em Macau, na China. E, como em Portugal, orelhas de livros são chamadas de abas, a dica do assassino serial, numa péssima tradução, passa despercebida. A caricatura escrita por Jô Soares e quase adaptada ipsis literis no competente roteiro de Patrícia Mello, com a colaboração de Marcos Bernstein e do próprio Faria Júnior, Patrícia consegue demonstrar com humor que a compreensão do Brasil exige mais do que a razão cartesiana de Sherlock Holmes. Ela dá potência às situações de humor, mas a direção falha em filmar os momentos de suspense, que são um pouco artificiais. Assim como Rui Gardner escreveu à época do lançamento. Faria Júnior dá ao espectador comum o que ele espera, humor e uma direção correta, mesmo que sem grandes voos. Em suma, o Xangô de Baker Street é uma obra poliédrica e inteligentíssima, consistente, como demonstrado neste pequeno ensaio. Com a fortuna crítica e com a noção oswaldiana de devoração e transformação. Jô Soares, com seu romance, que em 2 meses após ter chegado às livrarias vendeu 250 mil cópias, enquanto as tiragens comuns eram em torno de 3 mil exemplares, opera em sentido lato como um modernista contemporâneo, praticando uma sofisticada antropofagia cultural ao devorar o cânone brasileiro e romesiano para digeri-los e transformá-los dialeticamente em algo novo, destacando o tipicamente brasileiro e suas contradições, que o deixam não só interessante, como belo, provando que a literatura pode ser profundamente engraçada e que a paródia é um instrumento poderoso de crítica e criação. Ambos, tanto o filme quanto o livro, consolidam-se cada um em sua linguagem como clássicos contemporâneos, se ainda não por consenso unânime, certamente pela originalidade e vigor narrativo que os tornam pontos de referência obrigatórios para se pensar as aproximações entre literatura, cinema e identidade nacional. Por fim, engole-se o estrangeiro e vomita-se o nacional. A antropofagia é um questionamento profundo do que é a identidade nacional. Seguindo o manifesto antropófago de Oswald de Andrade, Jô Soares nos apresenta um Brasil plural, não uma brasilidade, mas brasilidades que devoram qualquer senso que tente se impor a elas. Pois o Brasil não é elementar, meu caro ouvinte. Bonus track! No momento em que o mercado de streaming está marcado pela fragmentação, assinaturas com anúncios que antes se prometeu que nunca existiriam e a estagnação, os usuários enfrentam desafios para encontrar conteúdos específicos em meio a tantas opções, enquanto empresas lutam para conseguir rentabilidade, aumentando custos e diminuindo a qualidade. Em um cenário repleto de conteúdo estrangeiro, temos a chegada do Tela Brasil, uma plataforma pública e totalmente gratuita que representa de fato a democratização de acesso à cultura no país. Coordenada pelo Ministério da Cultura e desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, UFAL, a plataforma vai disponibilizar filmes brasileiros sob demanda com acesso integrado ao site GovBR. A iniciativa tem como missão ampliar o acesso da população à produção audiovisual nacional, oferecendo um vasto catálogo com mais de 500 obras, entre clássicos do cinema brasileiro e produções contemporâneas.
Por meio de um simples login com a conta gov.br, qualquer cidadão pode agora explorar um verdadeiro tesouro histórico e artístico, sem anúncios ou qualquer custo. Em uma ação que fortalece nossa identidade e soberania cultural, mais do que um catálogo de filmes, a plataforma funciona como uma verdadeira cinemateca digital. É um arquivo vivo de memória audiovisual brasileira, aproximando o público de obras fundamentais para compreender a trajetória cultural do país. Entre as preciosidades disponíveis no streaming, eu destaco O Homem do Sputnik, do diretor pouco lembrado pelo público, Carlos Manga. Essa comédia, considerada por muitos críticos um dos pontos altos das chanchadas produzidas pelos estúdios Atlântida, é uma sátira política que captura com brilhantismo a paranoia da Guerra Fria. Chanchada foi o principal gênero popular do cinema brasileiro entre as décadas de 1930 e 60. Caracterizava-se pela combinação de comédia, música, carnaval e paródia, articulando elementos do teatro de revista, do rádio e dos musicais hollywoodianos, produzidos, sobretudo pela Atlântida. As chanchadas empregavam humor popular e caricaturas sociais dos tipos nacionais recorrentes, como o malandro, o galã, o fanfarrão, o ingênuo, transformando atores como Oscarito e Grande Otelo em ícones culturais. Embora frequentemente desprezada pela crítica da época, a crítica da época, como entretenimento menor, tornou-se um dos maiores fenômenos de público do cinema brasileiro. Hoje, são reconhecidas como importantes expressões da cultura urbana brasileira e da construção de uma identidade cinematográfica nacional. Afinal, o que seria o Brasil sem uma pornô chanchada? O termo chanchada, originalmente empregado de forma depreciativa, possui uma etimologia controversa. Para alguns autores, relacionam a origem chanchada ao espanhol platino, ali da Argentina e do Uruguai. Chanchada seria algo como porcaria, chancho, porco e o sufixo ada, chanchada, tá ligado? Porcaria. Enquanto outros defendem a sua derivação do italiano, cianciata, que seria algo como conversa fiada. Hipótese associada à influência de profissionais italianos no meio da cinematografia brasileira de meados da década de 1940 e 50. E essa é a que eu defendo. Nesta chanchada em específico, a trama se aproveita de um fato real ocorrido em 4 de janeiro de 1958, a reentrada e destruição do Sputnik 1, primeiro satélite artificial da história, lançado pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em outubro de 1957. Embora o satélite não tenha deixado fragmentos recuperáveis, a intensa cobertura da imprensa e a paranoia da Guerra Fria alimentaram a crença popular de restos do Sputnik caindo em qualquer lugar do planeta. É dessa atmosfera de suspense e competição tecnológica que nasce a premissa cômica do filme e gira em torno de Anastácio, interpretado pelo lendário Oscarito, um homem simples que encontra um misterioso objeto metálico caído no seu galinheiro, e acredita tratar-se do satélite da URSS. Movido então pela ganância e ambição, ele tenta negociar a descoberta com franceses, estadunidenses e soviéticos, enquanto sua vida se transforma em um caótico alvo para espiões americanos, soviéticos e franceses, dando origem a uma sequência de situações hilárias marcadas pelo humor irreverente das chanchadas. O filme também carrega um valor histórico imenso ao marcar a estreia no cinema do inesquecível Jô Soares, acreditado nos letreiros ainda como Joey Soares. Sua participação, embora breve, já revelava o domínio linguístico e cômico que o transformaria décadas depois em um dos maiores comunicadores da história da televisão brasileira. A relevância da obra vai além de sua capacidade de arrancar gargalhadas. Hoje reconhecida como uma das expressões mais representativas do cinema popular brasileiro,
A chanchada, retratada por Carlos Manga, ajuda a compreender um período em que o país ria dos outros e de si mesmo, enquanto refletia com criatividade e crítica social as tensões políticas internas e externas de sua época. Não por acaso, O Homem do Sputnik foi incluído pela Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, entre os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, consolidando seu lugar na história da cinematografia nacional. A inclusão de uma obra tão icônica e, ao mesmo tempo, tão representativa de um momento de transição do audiovisual nacional no Tela Brasil materializa a proposta de valor público da plataforma. Tirar do limbo do esquecimento filmes fundamentais para a compreensão de nossa própria história e identidade, ao disponibilizar gratuitamente um título que mescla talento, sátira política, crítica social e uma curiosidade histórica como a estreia de um dos nossos maiores humoristas, o Tela Brasil reafirma seu papel essencial como ferramenta de preservação e difusão cultural. Atua como um instrumento de resistência do audiovisual brasileiro, garantindo que novas gerações possam descobrir, revisitar e aprender com obras que ajudaram a construir a identidade cultural do país, pois não há nada mais brasileiro que uma boa chacota. Marília, a cidade da bolacha. Caminho pelas ruas abarrotadas de gente suada tragando meu cigarro. É noite. Estamos às vésperas de um feriado meramente comercial. Eu gostaria de ler algo no ar, saca? Algo que me tire o fôlego, que eu desconheça. Então me dirijo até o sebo mais próximo. Lá, remexendo uma pilha de materiais rejeitados, procuro por algo novo, original, no clima que eu quero. E encontro As Esganadas, romance que me captura logo na sinopse. Rio de Janeiro, 1938. Um assassino serial está à espreita pelas ruas caçando mulheres jovens, lindas e gordas para matá-las, usando a mais cruel das armas, deliciosos doces portugueses, as esganando com requintes de crueldade gastronômica, colocando em seu encalço aparvalhados homens da lei e uma sedutora e fatal mulher de fazer o santo perder a hora da missa, como nos romances policiais dos anos 30. Mas não se engane, essa história vai muito além do mero quem e por quê. Em casa, com um maço de cigarro daqueles que corroem o catarro da garganta e um litro de café, escuro como a noite e amargo como a vida, começo minha leitura de As Esganadas. Isso é, começo como começo quase tudo que faço. O livro foi publicado pela Companhia das Letras em 2011 e conta a história, à primeira vista, simples. Investigadores da polícia correndo atrás de um criminoso. Porém, o que seria um mero thriller policial ambientado nos anos 30 torna-se um texto envolvente, rápido e feroz, verdadeiramente poético. Ou o contrário, como diz um determinado personagem da trama. Jô Soares cria personagens caricatos, cheios de personalidade e bem construídos, de encher os olhos de qualquer leitor de calibre 38. Como o criminoso, que além de muito esperto, um crânio fino, não desperta suspeita e possui uma rara característica física que dificulta a utilização de novos métodos científicos da polícia carioca. Investigando os crimes, temos o odiado chefe de polícia, um delegado ranzinza assessorado por um auxiliar obtuso e medroso. Eles contam com a inestimável ajuda de um sofisticado e culto ex-inspetor português. E, para completar o cardápio, durante a perseguição ao criminoso, os 3 investigadores ganham a desejável companhia de uma jovem, linda, determinada, viajada e moderna repórter fotográfica da principal revista ilustrada do país. A cada página virada e cigarro tragado, a história me transporta para os anos 30. E o café me desperta para a década que é mais que um período no qual se passa a trama. É um cenário primordial. É um personagem que nos conduz por uma comédia de costumes. Passo os olhos pelas páginas amareladas entre fumaça e vapor e estou no estado novo. Salvo-conduto chapa quente em meio aos eventos e personagens fictícios, Jô opera mais uma vez sua infalível ficção histórica, onde personagens reais transitam na narrativa
e que me permitem entrar em detalhes curiosos da historiografia, enquanto o enredo se desenvolve. As Esganadas é um retrato saboroso do fim dos anos 30, na veracidade das palavras de Luiz Fernando Veríssimo. E quem sou eu para discordar? Os livros de Jô Soares são como pastéis de Santa Clara. Mesmo farto de sua fórmula de sempre, você come 1, 2, 3 e sempre quer mais. Em especial As Esganadas, com seu texto conciso e sem a verborragia habitual do seu autor, diferença fundamental dos outros romances. Aqui, a caneta do autor está firme, precisa, tal qual o dedo no gatilho. Quando o livro acabou, percebi que a noite passou. Meu café e cigarros viraram cinzas. Sem perceber, fui conduzido por um humor leve, como uma brisa de Copacabana, que se contrapõe ao peso com que ele narra as mortes das tais e uma série de crimes brutais, com requintes inimagináveis de crueldade. Tudo com um sorriso canalha no rosto. Digno de ser comparado aos grandes thrillers policiais, mulheres belas, um psicopata que odeia a mãe e um detetive de fino trato, sem contar um autor de peso, são os ingredientes de As Esganadas. Uma leitura divertida, emocionante e que pega a gente pelo pescoço. Uma obra gostosa, como um mousse à fatia, em uma tarde de verão. Então, sem mais delongas, corre para o sebo e leia As Esganadas. Bom, isso é tudo, pessoal. Mas durante o episódio eu joguei alguns termos que podem não ser do dia a dia de todo mundo, assim como não é do meu. E cá estou eu para explicar. Vamos chamar isso de notas de rodapé em áudio para quem gosta de saber o que está por trás das palavras ou não pausou o episódio para pesquisar. Bom, uma das palavras que eu usei foi holmesiano, que seria tudo aquilo que se refere ao universo de Sherlock Holmes, o original, escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Outro termo é watsoniano. É uma perspectiva narrativa do Dr. Watson, enquanto personagem narrador, que vê tudo de perto, mas nem sempre entende ou compreende o que está acontecendo. Jô Soares vai brincar com os dois, em O Xangô de Baker Street. Enquanto, por sua vez, doyleano é o que pertence ao cânone de Sir Arthur Conan Doyle, todas as suas obras, não só a do Sherlock Holmes. Usa-se esse termo para separar as histórias que o próprio Doyle escreveu das adaptações do Sherlock Holmes, por exemplo, e as suas continuações, fanfics, incluindo, por exemplo, a do Jô, que é uma fanfic de luxo, por assim dizer. Outro termo que eu usei foi antropofagia. Muita gente também entende como antropófago, enfim. Antropofagia não é comer gente, calma. É só um conceito do modernismo cunhado pelo escritor e poeta Oswald de Andrade. O Brasil devora simbolicamente a cultura estrangeira, digere enquanto transforma e evidencia a cultura nacional. Isso ficou claro no texto, então só para ressaltar. O livro inteiro do Jô é um exemplo disso e o próprio filme também. Belle Époque, carioca, que é um termo que eu usei também, foi a bela época em que o Rio de Janeiro tentou se vestir de Paris. Reformas urbanistas, avenidões foram construídos, houve demolições de cortiços, e além das pessoas que se fantasiavam de franceses na época, a cidade também foi fantasiada. Era tipo Paris, mas sem esgoto. Eu falei também de pastiche, que não é a semente pistache. Pastiche é quando um artista ou um movimento artístico imita deliberadamente o estilo de outro, sem necessariamente querer parodiar. Jô Soares faz um pastiche do universo holmesiano, mas no sentido de caricatura. O pastiche é uma copia a atmosfera, personagens, caras, métodos, enfim. Mas subvertendo tudo, como se fosse um movimento antropofágico, que devora aquilo e cria algo novo, ou às vezes simplesmente só faz a cópia. Enfim, no mais é isso.
O texto sobre as esganadas do nosso bloco surpresa foi escrito em 2012 para o site Batalha Literária. Era batalhaliteraria.com.br. Eu escrevi diversas resenhas para o site ao convite da minha grande amiga Liz Volpe. Escrevi várias resenhas lá, mas como na internet tudo que é sólido desmancha no ar, estes textos se perderam. Aliás, falando em internet, esse podcast usou um pequeno trecho da entrevista do Jô para o programa Roda Viva, da TV Cultura. Esse e outros materiais bibliográficos estarão na publicação deste podcast no site cinescrito.com. E se você gostou ou não deste episódio, aproveite para mandar seus comentários, dicas e sugestões, e para que possamos continuar produzindo nosso conteúdo e, quem sabe, expandir o nosso projeto e finalmente aumentar nossa periodicidade e relevância, acesse cinescrito.com e vá até a página Apoie. Lá há várias formas de contribuir ou, se preferir, colabore compartilhando o 3 Minutos Podcast e o Cinescrito para que possamos crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se. O detetive puxou do bolso a lupa e se aproximou-se da calçada enegrecida pelas manchas de sangue. Quando baixou-se para ver melhor aquela área, sentiu a cabeça girar e a lente quase escapou-lhe das mãos. Teve de apoiar ao muro para não cair. Melo Pimenta, Saraiva e Watson correram para ajudá-lo. "O que houve, meu velho?" perguntou Watson preocupado. "Nada, apenas uma pequena vertigem", respondeu Holmes, recuperando-se. Depois traduziu para Melo Pimenta e Saraiva. "Fiquei tonto. Acho que ontem abusei das ervas que uma amiga me deu. Não sei se conhecem, são cigarros índios, ótimos por sinal, só que eu fumei demais. Ah, vejo que o Sr. Sherlock Holmes experimentou o nosso pango", disse Saraiva. "Pango?" perguntou Sherlock. "Exatamente, é como os negros chamam a cannabis. Havia inclusive um lindo canteiro delas cultivado atrás da cozinha do palácio de Sua Majestade em São Cristóvão." Esse trecho é de Xangô de Baker Street. Óbvio, ele acontece tanto no filme quanto no livro. O interessante aqui é ver a ficção histórica em movimento e como Jô colocou isso no livro. A maconha foi proibida no Brasil em diferentes momentos e instâncias. A primeira proibição foi municipal e ocorreu em 1830 com a Lei do Pitupango, no Rio de Janeiro. A proibição total em âmbito nacional veio em 1938 pelo Decreto-de-Lei nº 891 e consolidou-se no Código Penal de 1940. E o interessante aqui no artigo Proibição e Permanência, Produção e Uso de Cannabis pós-proibição de 1938, de Lilian da Rosa, tem um trecho que eu acho bem legal, onde ela diz que uma parcela da historiografia que se dedica à temática das drogas cita o uso de cannabis por membros da corte portuguesa na colônia, mais especificamente da rainha Carlota Joaquina. Embora não haja consenso historiográfico sobre os possíveis motivos que levaram a realeza a consumir essa planta, uma das possibilidades especuladas era o uso do efeito medicinal. Escritos do médico Benoit Muir, cujo teor indica que o referido médico não teve dificuldades para encontrar um pé de cannabis sativa no interior do Palácio Imperial de São Cristóvão, visando realizar experiências com haxixe. Não fica claro pelo registro o motivo pelo qual o médico queria a planta, mas chama a atenção a sua profissão e é razoável pensar que o mesmo buscava para testar alguma finalidade clínica. Né? Quem nunca fumou um visando o efeito medicinal? Esse artigo vai estar no post da publicação desse podcast no site também. Dá uma olhada lá, é bem interessante.